Pois é, Cacau. Gente, a gente hoje tem uma pessoa muito especial aqui para tratar. E é o Cacau Oliver. E o Cacau é um professor. Nesse caso, hoje, eu vou ter que resumir a minha incapacidade e dar a voz ao Cacau para aprender com ele, porque esse cara tem um currículo impressionante, faz um trabalho impressionante. E se vocês quiserem, eu acho que esse podcast de hoje é uma aula para todos vocês que estão assistindo, uma aula para mim, principalmente, que eu vou ficar aqui olhando, vendo e captando todas as coisas. Depois eu vou repetir, Cacau, esse podcast, ficar ouvindo para poder aprender mais. E não vou largar do seu pé, não, vou ficar no seu pé constantemente. Eu queria te agradecer por você ter vindo aqui, ter aceito o convite, ter vindo no Nilusário Podcast. É um trabalho que está começando. E tua presença aqui é uma coisa realmente muito, muito gratificante e edificante para o trabalho. Se apresente, Cacau, por Bom, primeiro favor. eu agradecer o convite e sobre os seus elogios. Vamos compartilhar conhecimentos aqui. Eu sei que eu vou aprender muito com você e os dois, né? Vamos aprender juntos hoje. Mas meu nome é Cacau Oliver, como você mesmo apresentou, eu sou jornalista, trabalho com criação de imagem já há 20 anos. Bom, pelo sotaque sou do Brasil. E cresci sempre com aquela mentalidade de trabalhar com imagem, né? Sou formado em jornalismo, acabei trabalhando no SBT há algum tempo, no início da minha carreira, uns 30 anos atrás, e a partir dali eu comecei a imaginar como que era criar pessoas, né? Olhava como que funcionaria aquela criação da imagem atrás das câmeras. E foi a partir daí que eu criei uma identidade própria, que é transformar pessoas anônimas em pessoas famosas, né? Hoje falamos de web celebridades. Então esse é meu trabalho, resumindo, dentre outras coisas. Pois então, fala pra gente. Tu tem um portfólio muito, muito forte, né? Sim. Pode falar desse portfólio até que Então, ponto? então eu comecei na televisão, trabalhando com produção. Depois da televisão, eu migrei um pouco para a parte impressa. Trabalhei em algumas revistas masculinas, trabalhei na Playboy durante 10 anos. Criei algumas revistas masculinas também. Criei um concurso que é muito conhecido no Brasil, que é o Miss Bumbum, que está aí na 11ª edição já. Pô, bacana. Ah, eu tive um programa no E! Entertainment chamado Criador de Celebridades. Lancei 2 livros, Criando Fama e Make Celebrities. Então, tudo que envolve essa criação de imagem hoje. Assim, então, e a gente está falando de uma coisa muito profunda, porque são 30 anos fazendo esse trabalho e participando dessas mudanças, né? Das mudanças tipo editoriais, das mudanças do consumo, né? Porque a gente está falando aqui de tanto de beleza como de imagem, um pouco falando do que você faz aqui, do teu trabalho, né? E é tudo muito conectado, né? Porque o que eu faço é trabalhar a imagem, né? E essa imagem ela vai um pouquinho nessa contramão do que você na contramão no que você faz aqui, que é se cuidar, estar bem. O que você vende, né? Para as câmeras, o que você vende nas revistas, e tudo se conecta, né? Uma coisa muito impressionante que eu posso falar de ti é que o Cacau é uma pessoa extremamente importante e é de uma humildade incrível e de um comportamento que realmente me impressiona, Cacau. Por acaso a gente treina no mesmo ambiente e eu sou professor de um ginásio onde ele também frequenta e eu vejo o Cacau sempre, sempre feliz, sempre bem-humorado e sempre alegre, essa disponibilidade. E você é uma celebridade. Como é que tu, assim, essa coisa de você a gente tem hoje em dia umas subcelebridades que elas se acham bastante importantes, quase que inacessíveis, elas quase que precisam ser intocáveis. E eu vejo que você vai na contramão disso, que você vai exatamente em ser acessível. Você fala com toda a gente no ginásio, você conversa com todo mundo, você não brinca com todo mundo, então todo mundo Acho que a tem minha acesso. essência um pouco, né? Porque eu sou jornalista, então eu gosto de falar, eu gosto de conversar, gosto de comunicar. Não me acho uma celebridade. Eu acho que eu sou bom no que eu faço, né? Uma entrevista que eu dei para Tata Werneck no ano 2000, que era o especialista, aí ela me perguntou sobre isso, né? Sobre, você se acha uma celebridade? Você não teria que ser uma celebridade para criar outras celebridades? Eu me considero muito bom no que eu faço, né? E eu acho que essa concepção de celebridade, de subcelebridade que você falou agora, acho que é super importante. Às vezes a pessoa ela tem que ser ela tem que ser boa no que ela faz. Tem muita gente que usa esse conceito da celebridade. O que é uma celebridade, né? Uma celebridade pode ser um médico,
né, que é conhecido dentro do que ele faz, bom no que ele faz. Tá. Pode ser um personal trainer. Né? E claro que é importante você ter, isso que você falou agora, de essa comunicação com os outros. Né? Mas isso que é um pouco da minha essência, porque eu sou realmente assim, eu gosto dessa coisa de fazer um ambiente... de fazer um ambiente agradável, assim, na academia que a gente treina, por exemplo, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de me dar bem com as pessoas. Então, acho que isso é um pouquinho da minha essência. Acho que nem todo mundo é assim, eu concordo com você, que eu acho que é importante para qualquer profissão, para qualquer trabalho. A comunicação. E a comunicação, A sensibilidade. sim. Eu também penso dessa forma. E como é a tua relação com o físico? Porque eu sei que você se cuida bastante, é impecável esse cara. Então, eu já tive muitas relações com o físico, assim. E aí, como eu falei, como eu trabalhei com imagem muito tempo, a minha vida é muito ligada a isso, né? Voltando um pouquinho a umas décadas, né? Não vou falar quantas, mas algumas décadas atrás, a gente fala das revistas masculinas, que vendiam o quê? O corpo da mulher, né? A beleza, o físico, o fitness. Eu tenho na minha cartela de clientes alguns fisiculturistas, eu tenho alguns médicos, eu faço assessoria de clínicas de beleza, de estética, de celulite. Então, a minha vida sempre foi muito ligado ao corpo, à imagem, né? Agora, a minha relação, ela tem uma história assim, eu comecei... com 20 anos, eu tinha tudo muito acesso às coisas, porque eu já era uma pessoa, né, conhecida no que eu fazia, e aí porque eu trabalhava em umas revistas masculinas e trabalhava na televisão, eu tinha muito acesso à estética. Então, eu cheguei a fazer, entre os 20 e os 25 anos, 8 lipoaspirações. Então, assim, por que eu fiz 8 lipoaspirações? Porque era uma coisa fácil para mim. Então, eu ia lá, fazer uma lipoaspiração, engordava de novo, fazia de novo. E aí, foi uma época que eu olho para trás e assim, nossa, mas aquela pessoa ali realmente ela não me representa hoje. Então, é uma outra fase que eu vivi, um outro mundo, assim. Hoje eu sou totalmente contra as cirurgias plásticas. Digo cirurgias plásticas quando você faz ela apenas por estética, porque eu acho que você pode conseguir por outros meios. Então, aquele Cacau daquela época, que fez aquelas cirurgias, que fez aqueles procedimentos, era uma pessoa que estava realmente perdida com relação à imagem dele. Porque, assim... a estética, ela vende muito isso, né? Você vai lá e você faz uma cirurgia plástica e você fica bem, você fica ótimo e parece que para você ficar bem de novo, você vai ter que fazer outra cirurgia. Então, tem que ter um acompanhamento muito interno seu, tipo, você se autoconhecer sobre quem você é, o que você representa também. Pode parecer clichê, mas é importante que você olhe para dentro de você e você se sinta bem com você mesmo, né? Então, depois dessas cirurgias plásticas... Aí eu comecei a entender um pouco. Eu sempre fui muito do esporte, assim. Então, eu sempre fiz academia, eu sempre corri muito, já fiz algumas maratonas, mas eu tinha essa coisa com a estética. Então, eu tinha essa obsessão pela estética, mas muito pela toxicidade do que eu trabalhava. Aí eu fui perceber isso com o tempo. E aí, quando eu fiz a minha última lipoaspiração, e aí ficaram bastante nódulos na minha barriga, etc., aquilo me incomodou bastante. Eu comecei a fazer uma autoanálise do que aquilo representava para mim, na verdade. Foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos, alimentação saudável, comecei a praticar mais... Já praticava esporte, mas eu praticar esporte mais consciente, né? O que eu quero para mim? O corpo que eu quero para mim? E a partir disso, isso já, né? Eu cheguei, né, hoje, então eu sou muito feliz com o meu corpo. Eu não sou aquele... vou na academia todos os dias, né? Pode parecer para as pessoas que é uma coisa, como é que fala? Esse cara é um psicopata, vai para academia todo dia. Eu acordo às 5 da manhã, vou correr. Mas é importante entender que isso é o meu lifestyle, que eu gosto de fazer isso. Assim como tem gente que, sei lá, chega da balada às 5. Ou como tem gente que vai fazer alguma outra atividade às 5 da manhã. Eu gosto porque é meu lifestyle. Eu coloquei isso na minha vida. Eu peguei essa parte do fitness e adaptei ali na minha vida, como pai, como profissional, e hoje eu sou super feliz com o corpo que eu tenho, né? Mas foi um processo, assim, foi um processo durante 30 anos. Então, hoje eu estava na academia, alguém me perguntou sobre isso, assim, não, mas você está bem, o seu corpo é o melhor da academia, mas eu acho que você pode melhorar. Assim, primeiro que eu não perguntei se eu podia melhorar, e segundo, é uma coisa que você sempre pode melhorar, você sempre pode melhorar, você quer melhorar? Você quer realmente estar bem? É o que eu estava falando, é o tratamento interno. Eu olho para o espelho, eu me vejo, eu gosto do que eu estou hoje, eu gosto de como eu estou, é o meu limite referente a várias coisas, referente à dieta, referente à alimentação saudável. Então, é isso. Então, assim, como eu digo, é todo um processo. Assim como uma pessoa que está com sobrepeso e que vai fazer uma bariátrica, por exemplo, não é só a bariátrica, ela tem que entender e fazer um caminho ali, que é o caminho dela, da cabeça dela, até chegar ali. Então, acho que
fazendo uma metáfora com a minha vida, é isso. Eu estava naquele momento e durante esses 30 anos eu fui amadurecendo em vários aspectos para chegar no Cacau que é hoje. Cacau, muito, 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 muito massa essa história. Dentro da minha história também de esporte profissional, tem uma rotina de treino muito pesada na época do boxe. Ainda vivo boxe, minha vida é boxe, mas eu tinha que dar peso. Então, sempre tinha que perder. Imagina, eu lutava no 81 quilos e estava sempre com 110. Então, nessa época não existia muita coisa da estética, né? Como é hoje. Então, a gente perdia peso para lutar e no outro dia já estava ali 10 quilos a mais no dia da luta para poder ficar forte. Então, passava a noite toda comendo e ficava forte para poder lutar. E passados 30 dias, a gente estava com peso de antes, 110, 105 quilos, que é a coisa do peso pesado. E a gente ficava... as fotografias que tem são resultados do processo de emagrecimento para dar peso e não por uma questão estética. E depois disso, desses anos todos fazendo isso repetitivamente, o esforço que era fazer isso, numa época onde não se tinha um acompanhamento da área de esporte profissional como tem hoje, se tornou extremamente cansativo. E o que você fala, eu me identifico bastante com isso que você fala, sobre se sentir bem, como se sentir. E é uma das coisas que, quando nos meus alunos de personal trainer, no trabalho que eu faço, o que eu não. Aquela coisa vamos lá, você tem que você é um fraco, você tem que ficar forte, não sei o quê. É uma coisa que não combina comigo, porque eu proporciono um momento. Imagina, você paga um personal trainer e você não está ali para ser humilhado, né? Tá ali para ser. Você está ali por um momento e o personal trainer tem essa coisa do psicólogo, né? Yeah. A gente acaba fazendo uma relação que você vai ali para encontrar... É como alguém da família, que você está... Você falou sobre o ginásio agora, tipo, o seu personal trainer, dependendo de quantas vezes você treina por semana, você, sei lá, 3, 4, 2 vezes, no meu caso eu faço 5 vezes por semana, então eu vejo ele todos os dias, então é uma pessoa que está ali, então é um carinho que eu sinto por ele, então é uma coisa que você construiu aquilo ali. Então, faz parte da sua vida e faz parte das suas conquistas também, porque você está ali se dedicando. Então, é legal você ter uma pessoa que está ali aplaudindo o momento que você, sei lá, você quer atingir um peso, ok. Se você não atingiu também, ok. São tantas razões que você vai para a academia, que você procura o fitness, são tantas razões que a sua razão pode não ser a minha. Às vezes você quer ir para a academia só porque você quer sociabilizar. E eu tenho muitos alunos que já chegaram para mim e hoje eu não estou a fim de treinar, não. Vamos aqui para baixo tomar café. Isso, e está tudo bem. Exatamente. Está tudo ótimo. Que é isso que eu acho que é bem. Eu acho que você tem realmente que se entender, como eu falei no começo, você tem que se entender o que você quer, o que você busca. Porque eu acho que ao mesmo tempo que... E aí, um pouco vamos falar do mercado fitness. Na minha opinião, né, uma opinião muito pessoal, como que o mercado fitness, no geral, eles ganham dinheiro? Como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro porque eles vendem produtos para pessoas que não gostam de malhar. Tipo assim, eles vendem produtos para você perder peso rápido, eles vendem pílulas para você tomar e para você sentir melhor. Então, se realmente, vamos colocar em 100%, 80% das pessoas que consomem coisas fitness, eu estou falando no geral, né? Como máquinas que fazem abdominal rápido, ou pílulas que emagrecem, suplementação mágica, não sei o quê, são pessoas que não entendem o que é o fitness. São pessoas que não se conhecem, que não conhecem o mercado. E elas compram e consomem aquilo, correto? Agora, porque quando a pessoa realmente ela entende o que a gente está falando aqui, a razão do que ela busca esse mundo, ou se é para sociabilizar, ou se é para sentir um pouco melhor, ou só para sair de casa, ela não vai se iludir com aquilo ali, com aquela venda, porque aquilo não existe. Primeiro que se a pessoa realmente vive um meio fitness, ela não sabe que ela não vai comprar uma máquina e que ela vai ter o abdominal dos sonhos. Então, toda a pessoa que tem... Assistindo TV. Então, assim, a pessoa ela tem essa consciência do corpo dela, tem a consciência de como ela vai conseguir aquilo, ela não vai deixar se iludir por venda, sei lá, milagrosa. Então, acho que tem muito essa coisa do lado escuro, né? É uma coisa muito impressionante, porque tem muito, assim, eu vejo muitas pessoas, sabe, lançam remédios para emagrecer, ou consultas, não, mas eu não quero, isso é muito difícil. Cara, mas assim, é que 90% parte de você é o teu esforço, tua alimentação, é tudo de você. Então, o resto é só um complemento. Né? Mas a pessoa quer mudar, ela quer que os 90% seja o que ela compra e faça só 10%. Tem uma galera que, às vezes, que contrata o personal
E antes de contratar o personal, aquela empolgação, vai no supermercado, vai comprar os produtos fitness, vai não sei o quê, compra proteína, passa no shopping, compra malha, lycra, tênis e não sei o quê. Quando chega na segunda-feira, que é sempre marca para uma segunda-feira para começar a primeira aula de personal. Típico, né? E você começa a puxar e começa a passar mal. E começa a ver que não era... Que aquilo, a quantidade de coisas que ela está usando, das roupas e tal, não vai otimizar em nada o que ela precisa fazer. E aí precisa realmente de uma disciplina, uma disciplina bastante forte. E uma coisa é que você trabalha com imagem. Então você também tem esse outro lado de ter que instruir ao teu cliente a trabalhar a imagem. Então, Sim. você precisa dizer para eles, olha, você precisa emagrecer, você precisa então não sei o quê, tua aparência é Eu acho que no importante. passado, sim. Há 30 anos atrás. Eu acho que hoje não, porque hoje em dia eu acho que as pessoas são mais conscientes. Acho que todo esse movimento do body positive, essa coisa da aceitação, eu acho que é uma coisa que mudou a cabeça das pessoas. Hoje você tem um lance do politicamente correto, do que é correto realmente, de você falar sobre o corpo de outra pessoa. Hoje muita coisa mudou, né? Tipo, você vê os comerciais, por exemplo, de antigamente colocavam uma pessoa gorda como caricata, né? E falavam daquele corpo. Hoje as pessoas não falam mais isso. Eu acho que hoje em dia, né, tem mercado para tudo, né? Tem mercado, Aí, e um pouquinho que eu acho que a pessoa não é ser magra. E aí tem muita gente que fala, mas ser magra é ser saudável. Todo mundo sabe que não é isso. A pessoa ser saudável, ou acima do peso, ou abaixo do peso, isso é o que é importante hoje. Na maioria, né? Óbvio que ali por trás, eu sempre acho que as pessoas aceitam, mas não aceitam. Mas assim, na frente hoje, as pessoas têm mercado para tudo. Tem a pessoa que é mais cheia, tem a pessoa que é mais magra, tem a pessoa que malha, tem a pessoa... Então, hoje em dia, não tanto. Acho que no passado, sim. E aí acho que todo mundo aprendeu um pouquinho, eu, você, a gente melhorou um pouco, né, relacionado a isso, relacionado à imagem, a entender que não existe um padrão, né, que tem um corpo, pode ter um corpo mais cheio, um corpo mais magro, e acredito não, tem mercado para todo mundo hoje. E vai viver, né? Ninguém vai morrer. Vivendo, exatamente. sim, correto. É uma questão de saúde e também implementar algum tipo de atividade física em casa. No ginásio, seja lá onde for, algum tipo de esporte e alimentação, obviamente, aos exageros em álcool e drogas, etc., que é uma coisa talvez não tão recomendável. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu percebi que, nessa conversa anterior da gente, do podcast, eu percebi que você é um cara extremamente antenado nas mudanças do comportamento. Sim. Então você está pensando à frente sempre. Primeiro você lida com o mercado que está em tempo real, em Sim, time. yeah. Então você, além de ter o time, tem que trabalhar com hoje, que é uma coisa impressionante. Hoje quando você vai fazer um post, você tem que saber qual é a trend do dia, qual é a palavra-chave do dia para você usar no seu post. Então as pessoas não têm noção de como funciona a informação que chega a ela e por que está chegando ali a ela. E pensar à frente disso, além de pensar no hoje, que é isso, eu vou fazer um post, então eu tenho que ver qual é o trend do dia, o que é que está bombando mais, qual é a música que está bombando mais, ou qual é a palavra que está hoje, o Trump falou não sei o quê. Então vamos falar do Trump e jogar essa palavra aqui no meu podcast, que não tem nada a ver com o Trump, mas vamos falar do Trump para poder, então não sei o quê, porque o Trump está gordinho, e aí eu coloco isso aí, e aí começa a bombar, porque eu falei do Trump, mas não. E você pensa nisso, você acompanha essa velocidade, porque a gente tem mais de 20 anos. Tu tem mais de 20 anos? Tenho 45, infelizmente. Eu tenho 46, 79. 79 ou 80 tu é? 79. 79. Yeah. Eu sou de 78. Dezembro de 78. Fazer 47? Vou fazer 47. Yeah, ok. É isso. Mas uma coisa que você está falando, eu acho que os 5 minutos de fama, tem aquela expressão do Brasil, ele quer 5 minutos de fama, lembra daquilo? Esses 5 minutos de fama do passado, eles transformaram foram passando e ficou 4 minutos, 3 minutos, 1 minuto, hoje são 10 segundos. A internet, a velocidade da internet, a velocidade da informação. E aí eu fiz uma entrevista para o Globo no Brasil, falando sobre um caso no Brasil que uma menina cedeu o assento e acabou viralizando muito. Sim. E aí as pessoas perguntam muito isso, né? Nossa, mas como que ela conseguiu isso? Porque tem gente que vai lá e pensa tudo nisso que você falou. Eu vou pensar no Trump, eu vou pensar na música, eu vou pensar no trend, eu vou fazer tudo para dar certo. E não viraliza, não funciona. Porque a internet, ela tem essa mágica.
Por mais que eu conheça, por mais que eu acompanhe realmente, porque eu preciso para mim, mais para os meus clientes que para mim e para o que eu escrevo, né, para esse conteúdo digital que eu crio, a internet ela tem essa mágica, que é o quê? Você não sabe o que vai funcionar, você não sabe o que vai dar certo. Porque em muitos momentos as pessoas têm que primeiro olhar para aquele conteúdo, tem que ter um momento muito específico de você se identificar com aquela situação. Primeiro, eu acho que o mais importante, o que eu estou dizendo aqui, assim, é o que eu acho desses 30 anos que eu trabalho com isso. Eu acho que a polarização, né, é muito importante quando você vai fazer uma coisa, tipo, que é o quê? Criar em algum âmbito, alguma discussão, né? As pessoas têm que se identificar com aquela situação, né? Tipo assim, puta, tirou a mulher do assento, eu poderia estar ali. Ai, mas se fosse eu, o que eu faria? Então, você está criando um engagement para as pessoas conversarem entre si. Eu acho que é super importante isso. Mas, sim, eu acompanho muito isso. Mas é isso, tem essa mágica, assim, tipo, por mais que eu conheça, por mais que eu saiba, por mais que eu tente encontrar, já consegui, né, algumas viralizações no meu trabalho nesses 30 anos, eu tento antecipar muito isso, eu olho um conteúdo, vejo, isso aqui pode funcionar, não sei o quê, mas é isso, você não tem a certeza. Não tem, porque é a internet. Então, esse trabalho que tem muita gente que ensina você como você bombar na internet e tal, esses coaches de internet, eles estão... É uma ilusão muito grande. Então, acho que é um pouco daqueles coaches que vendem vida, que vendem como ser rico e sai do coisa num Celta. Nada com quem tem um Celta. Mas, assim, uma brincadeira da internet. Não existe isso, assim. Uma coisa que eu tento, que eu sempre faço, na verdade, com todo mundo que me procura, é explicar isso, assim. Na primeira reunião que eu falo, primeiro eu tento entender qual que é a percepção da pessoa sobre fama. O que é fama para você? Quem você se vê como famoso hoje, né? Eu me vejo famoso como, sei lá, como X, ou como a Sabrina Sato, por exemplo, uma mulher. Então, por que você se vê famoso? Eu preciso entender o que ela entende por fama, para saber se eu consigo ajudar aquela pessoa a chegar naquele objetivo que ela tem. E são vários objetivos. Tem gente que quer participar de um reality show, tem gente que só quer realmente ser conhecida, tem gente que só quer ser gostosa, tem gente que quer ir pro carnaval, tem gente que não sei o quê. São uma infinita razões da pessoa querer fama. Mas eu tento entender o que aquela pessoa quer, né? Porque eu acho que é importante isso, né? Nesse âmbito. Claro. Você, é sua profissão, né? Mas é isso, assim, voltando a falar da internet, eu acho que, cara, não adianta. Então, essas pessoas que vendem isso realmente, não tem como você vender isso, né? Eu não vendo assessoria ou um projeto de mídia, é uma aposta. Pode dar muito certo, pode não dar certo. É uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas. Eu achei engraçado aquele professor Clóvis, sabe quem é, né? Aquele filósofo bem famoso na internet, tá até muito doente ele. Ele dá muita palestra e tal, ele está em todos os podcasts e tal, e é um cara muito famoso. Ele é professor de história e é filósofo, e professor de filosofia também. E ele estava falando sobre isso, que, poxa, ninguém dá nada pelos professores, pagam mal os professores. E aí, se um filho seu disser assim, eu não quero ser advogado, eu quero ser professor de história. O pai quer apertar o pescoço dele e tal, você é louco, você vai ser professor, você ganha mal. Então, e o Clóvis é um cara extremamente famoso, bombado, e tem milhares e milhões de seguidores aí. E ele estava falando exatamente sobre isso, que é muito relativo a coisa da... você lembra daquele primeiro meme brasileiro? Eu acho que foi o primeiro grande meme, que foi aquele para nossa alegria. Sim. Aquilo foi muito aleatório. Eu tô falando, tanto se você botar num contexto de hoje, pode ser que não funcione. Aquele momento ali, por alguma razão funcionou. Então, isso que eu acho que é a mágica da internet, né? Então, isso realmente é uma coisa que me admira muito nas redes sociais. A gente está falando de redes sociais, que é uma coisa que podem transformar uma pessoa em famosa em 10 segundos, que podem mudar a política de um país, que podem mudar o sentido de uma guerra, uma frase, uma palavra que alguém diz, um líder. Então, as redes sociais, elas têm esse poder, né? É uma coisa impressionante, e ao mesmo tempo, para mim, como pessoa, é uma coisa que me deixa assim, um pouco assustado, né? O poder das redes sociais, né? Essa influência que as redes sociais têm sobre as pessoas. Né? E voltando a falar do fitness, por exemplo, e aí você vê tanto o TikTok ou o Instagram, você vê aqueles vídeos pequenininhos, as pessoas falando sobre isso, não sei o quê.
Ao mesmo tempo que é interessante, porque você pode passar uma informação, é tóxico também, né? Porque as pessoas veem aquelas pessoas ali na internet e veem fragmentos da vida daquela pessoa, um fragmento que ela quer mostrar, mas que não representa a sua vida. Então, a menina que vai seguir uma influenciadora fitness e que quer um corpo como o dela, não tem como se comparar com aquela pessoa, porque são vidas completamente diferentes, né? Ela vive daquilo, né? Ela vive para isso. E aí, isso me deixa um pouco preocupado, né? Porque eu tenho um filho de 4 anos e que nasceu nessa geração, nasceu com o telefone na mão, né? Nasceu com isso aqui vendo o telefone e tudo mais. Exatamente. Então, assim, me deixa um pouco preocupado também, porque são coisas que estão ali, mas tem que ter um filtro, né? E aquilo que a gente está falando no início da entrevista. Se conhecer, se aceitar, é mais importante, né? Para você não deixar, não cair nessas armadilhas, tanto do que a gente estava falando do mercado negro fitness, como, por exemplo, dessa coisa da internet. Eu queria também perguntar a ti sobre isso aí. Você sabe qual é o meu projeto, estava falando qual era o meu projeto anteriormente, e talvez as pessoas estejam vendo esse podcast agora e achando que esse podcast tem um intuito de me tornar famoso, até porque está aqui, Luzaire, minha marca aqui passando. Não se esquece de vez em quando de dar uma voltada nisso da TV, para a gente não passar direto aí no controle. Mas o projeto é outro, na verdade. É um projeto... Eu te mostrei o projeto antes, o projeto é outro, que ainda vai ser lançado. Então, a ideia não é bem fama, mas sim da fama em cima de mim, eu não tenho nenhum interesse disso, e vou explicar a você por quê. Por quê? Você falou uma coisa bacana que é essa coisa... Eu às vezes, eu adoro que os convidados sejam extremamente polêmicos. E, por acaso, eu fiz uma live com a médica, a doutora Lélia, e foi em live, agora a gente está gravando. Vamos apresentar sexta-feira, às 9h da noite. Continua sendo assim, mas, como estávamos ao vivo, fomos bombardeados de informações ali, e tem uma galera que é especialista. Eu não conhecia bem isso, esse é o 5º episódio do podcast. Meu intuito é dar voz a várias pessoas de credibilidade, que tenham credibilidade, para poder credibilizar o meu trabalho, que é um outro projeto que não tem nada a ver com fama, mas sim com saúde e bem-estar para a galera, porque uma coisa muito importante é isso, né? É o bem-estar. Você falou que faz a corrida, que você vai para o ginásio todos os dias, que você tem o seu personal e tal. Então, isso é uma forma que você criou de ter um ambiente seguro. Sim. Não é psicológico, é emocionalmente seguro. Então, bem-estar, eu como professor de educação física acredito e conheço a minha tese em cima de hormônios, em cima de bem-estar, e não em cima... porque tudo é hormonal. Então, você é uma reação química constante. Sim. Se você pode ter o dinheiro que você tiver, ou pode ter o corpo que você tiver e não estar feliz. A gente até o caso do Whindersson Nunes, que cara, vive em depressão e passando por altos e baixos, um cara riquíssimo e tal, e extremamente famoso, e isso para ele só trouxe coisas negativas para a vida dele do ponto de vista emocional. Então, se você não tem a reação química, se você não libera endorfina, serotonina, dopamina, você fica triste. O que você come não tem graça, ou tua vida, teu dia não tem graça, você fica esperando para que chegue a noite para dormir, fica esperando para que chegue o final do mês para poder receber o salário e pagar as contas. Então, tua vida é sempre esperar e você não aproveita o caminho. É uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com as pessoas, é sobre o caminho. Né? Curtir a viagem. As pessoas estão no trânsito, às vezes o trânsito está congestionado, e elas estão buzinando. Cara, eu às vezes olho para trás assim no carro e disse, meu irmão, você quer que eu vá para onde? Então você deve sofrer muito aqui em Portugal, né? Vocês buzinam muito. Cara, meu irmão, você tá aqui, eu tô ficando louco com essas buzinas, porque o trânsito está congestionado para frente, o cara quer que você... Eu escuto todo dia isso sobre... eu acredito muito no esporte. O esporte ele me salvou várias vezes na minha vida, em várias situações. Porque o esporte, na verdade, ele te dá uma razão para se cuidar, para se amar, para se olhar. Você vai se entender. Então, só que eu acho que é muito... Você falou do lance do Whindersson, é muito importante você com você mesmo, porque é uma guerra que você... Tipo, a depressão é uma doença muito perigosa, porque é uma guerra íntima, uma guerra que você trava contra você. Não tem, o seu inimigo é você mesmo. Né? E aí, não sei... Eu acho que é muito complexo tudo isso que você fala. Tudo muito complexo em vários níveis, mas assim, eu acho que é super, super, super importante. Eu prezo muito pela espiritualidade.
Eu sou uma pessoa que eu acho que você tem que ter realmente uma espiritualidade. Acreditar Em alguma coisa. E quando eu falo acreditar em alguma coisa, eu não falo de um Deus. Você pode ser lá, você pode ser agnóstico, até você pode ser ateu. Por qualquer coisa, mas assim, você tem que acreditar em você, no que você pode, no que você tem que fazer. Essa espiritualidade ela tem que ser ligada com o energético, com o hormonal também. Então, assim, você tem que se ajudar. Isso que eu acho que é mais importante. Você tem que se ajudar. Você não vai mudar as pessoas querem ter resultados bons fazendo a mesma coisa. Para ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que sair da tua zona. Não vou nem falar zona de conforto, porque não posso comparar minha vida com a sua, mas assim, você tem que sair de onde você está e ir para outra coisa. Ah, mas eu tenho que ir para academia? Não sei. Você tem que analisar. Será que você tem que realmente ir? Ou você tem que fazer um treino em casa? Será que você tem essa disciplina para fazer um treino em casa? Será que é isso realmente? Você tem que se conhecer. E tá tudo bem. Tipo, você vai chegar um momento que você vai se entender. Pode ser um momento que você. E a gente está falando. Vamos falar um pouco da pandemia, por exemplo. Quantas pessoas que não mudaram a concepção do corpo, né? De se cuidar, de não sei o quê. Óbvio que depois da pandemia, muita gente deve ter voltado de novo para aquele lugar que estava. Né? E muita gente que avançou. Então, assim, às vezes é importante que você tenha. Tem esse choque aí, tá falando da pandemia como um choque mundial, né? E todo mundo sofreu aquele choque, mas é importante às vezes que aconteça isso com as pessoas de âmbito mundial ou muito pessoal, para que você tem gente que de uma doença, por exemplo, sei lá, está falando do índice, de uma doença você vai procurar uma busca, ou você não faz nem atividade física, você tem algum tipo de doença cardíaca, você vê que não, eu tenho que mudar minha vida. Então você tem que ver, e o corpo, você deve saber, o corpo dá muitos sinais, né? Sim. O corpo, ele fala o tempo todo. Esse dia eu estava vendo alguma coisa na minha pele que eu vi, eu já sabia que eu tinha comido alguma coisa. Então, o corpo, ele fala o tempo todo com você. Esses sinais são muito importantes, né? Isso. Você não concorda comigo? Claro. Primeiro, a questão hormonal. Para mim, o hormônio é a fundamental. Eu sou a favor da reposição hormonal masculina, da andropausa, da reposição. Gente, o que está acontecendo é um absurdo também, que é a quantidade de crianças e jovens que estão, eu falei isso no último podcast, que estão usando anabolizantes e testosterona de forma extremamente indevida e elas não sabem o risco. Mas isso sempre aconteceu, né? Sim, mas agora está mais. Está mais, já. Você pede e chega no correio. Tal. Não vou pedir. Presta atenção, não vou influenciar mal. E se você não pede, não chega no correio. Mas, enfim. Mas como professor de educação física, e eu vendo... as consequências são gravíssimas. Mas o que é diferente de uma reposição hormonal masculina e feminina, coisa que, por exemplo, às vezes aqui em Portugal, isso está muito, a doutora Leila conversou bastante sobre isso, isso é um tabu muito grande, os médicos aqui têm um medo e um pânico de... No geral, acho que Portugal tem essa questão referente a tudo, também não só referente aos hormônios. Né? Acho que o Brasil é muito mais avançado com isso, porque o Brasil ele tem essa coisa muito mais da estética, do cuidado. A gente tem uma outra concepção, tanto que quando a gente chega aqui em Portugal, a gente tem meio que um choque, né? Porque a gente... Paracetamol e ibuprofeno. Nossa, que isso, né? E a gente, por exemplo, a gente é muito... eu sou casado e meu marido fala muito sobre isso. Mas você não mede toda hora... Você não vai no médico? Tipo assim, você não faz prevenção? Você não sei... Eu comecei a fazer reposição hormonal com uns 39 anos, né? Acho super importante. É importante para a mulher, é importante para o homem, como você mesmo falou. E é isso, cara. O seu corpo, ele tá... Você precisa fazer... É um conjunto, né? Você vai fazer atividade física, você tem que fazer a reposição hormonal, uma coisa que eu não fazia muito, que eu estou fazendo agora, por exemplo, suplementos. Então, assim, a suplementação, que é importante, o corpo precisa de ajuda. E tá tudo bem, você tem que fazer isso realmente. Claro que você tem que tomar tudo de forma muito consciente, não vai tomar porque teu amigo te disse, você tem que ir no médico, vai entender o que você realmente precisa, né? Você fala do colágeno, que é importante, tem tantos estudos na internet sobre creatina, que fala que você tem que usar creatina, mas... Eu acho que é importante buscar o conhecimento. Eu acho que é uma coisa muito de você olhar para o outro. Mas deu certo nele, vai dar certo em mim. Não, princípio da individualidade. É isso. Então, não é que deu certo nele, não vai dar certo em você. Então, o que é bom para você? O que faz parte do teu dia a dia? Faz parte... Esses dias alguém me perguntou isso na academia. Não, mas você tem um braço muito grande, muito definido. O que você faz? Eu falei, mas você tem que perguntar para o teu médico. Mas eu não tenho médico. Eu queria que você me falasse. Talvez você busque um profissional aqui. Então, assim... As pessoas, às vezes eu fico um pouco triste, porque tem tanta informação. Tem muita informação ruim? Tem. Mas tem muita informação boa também. Você tem que buscar informação antes de você se automedicar com qualquer coisa. Claro. E tem uma questão genética também. Sim, claro. E as predisposições de doenças, de renais e fígado, etc. E tem que ter muita atenção com todas essas coisas. Saber o que está fazendo, por que está fazendo, as consequências, etc. Tem muita... Isso é essencial que haja. Mas também aqui eu vejo que aqui em Portugal ainda está muito longe do Brasil em relação a essas coisas, porque o bem-estar, na minha opinião, e eu trabalho com bem-estar, minha intenção é bem-estar, e aí vem tudo isso que você falou, que é o que é que me faz bem, o que é que eu quero e tal.
e eu adoro que as pessoas criem polêmicas, façam polêmicas. Eu quero que todo mundo venha para cá e digam coisas bombásticas aqui. É o que eu quero mesmo, eu quero ouvir essas coisas, quero ver os antagônicos. Mas eu não sou o cara que vou criar polêmica e não quero criar essa polêmica, porque também meu objetivo não é obter essa fama. E aí eu queria falar, por exemplo, sobre o que você falasse. Eu queria que você falasse sobre isso, mas você vê essas pessoas que encontram um gancho para subir. O Cariani, eu gosto muito desses caras, até. Eu sigo esses caras, o Cariani, o Guto Galamba e tal, não sei o quê. Mas a gente vê, eu estou falando do Guto Galamba. Está contextualizando, né? Porque o Guto Galamba agora está passando por um processo complicado. Até fecharam o Instagram dele e tal, e agora ele conseguiu reabrir novamente, e agora ele teve que contratar talvez uma pessoa, um cara, um cacau para fazer assessoria. Crises. Exatamente, porque ele está fazendo um trabalho para refazer a imagem dele, porque perdeu muitos seguidores, ele se meteu numa polêmica. E uma besteira, 2 pessoas querendo viralizar e um monte de influências se metendo na história. Então, que eu acho que hoje em dia... O carinho com aquela coisa da droga. A gente está falando da internet, né? E muita gente vem me procurar, eu quero ser um influenciador. O que é você ser um influenciador? O que é trabalhar com a internet? Qualquer diferença que você vê de uma pessoa que tem fama e outra pessoa que não tem fama, ou de uma pessoa que viraliza e outra que viraliza. Autenticidade. Então, a autenticidade, a pessoa ela tem que viver aquilo que ela está fazendo. Então, assim, você tem uma lupa muito maior sobre o teu trabalho hoje. Então, assim, você tem a gente está falando de uma coisa de 30 anos atrás que não existia isso. Então, as redes sociais, ela coloca uma lupa ali em cima de você. É como se fosse um Big Brother, que as pessoas estão assistindo o tempo todo o que você faz. E aí você tem que postar e você tem que fazer esse conteúdo. E essas pessoas que você citou agora, esses influenciadores, né? Então, assim, são pessoas que talvez em algum momento eles se perderam da filosofia de vida, do que é a vida fitness, né? Em algum momento você se perdeu ali. Então, o caso dele, sei lá, o caso das drogas, ou outro caso, se perdeu de alguma forma, porque é fácil você se perder, né? Quando o Cariani foi uma questão de tráfico. Tráfico de alguma coisa, assim. Ele tem um laboratório, ele produz uma indústria de suplementação, tem um laboratório de farmácia, farmacoquímico, e aí se envolveu numa polêmica porque toneladas e toneladas de... Pois é, mas eu acho que você perdeu, você perdeu como fala, você perdeu no personagem, talvez. Porque você tem isso, assim... Não, porque vão buscar o que você fez quando você era criança. Vão buscar, então você vai lá, vão olhar para você com uma lupa maior. Então, ao mesmo tempo, eu tenho clientes que vivem assim, eu acho tão cansativo isso, deve ser muito... Eu não consigo imaginar uma pessoa viver 24 horas sobre aquilo. Deve ser uma coisa, tipo, é como se você tivesse alguém te observando o tempo todo. Mas falando nesses casos, assim, tipo, se perderam dentro da filosofia. Porque, assim, as pessoas... Você vai vender um produto, você vende bem-estar, você vende saúde, você vende isso, correto? Então as pessoas vão te cobrar por isso. Tem um ganho, mas também tem uma cobrança. Então, no caso dele, por exemplo, como é que você vende saúde e bem-estar e acontece isso? Então, assim, eu acho que a cobrança é muito grande, mas é uma cobrança devida, porque você vive daquilo, né? Você se expõe, depois não quer que as pessoas parem no não tem como, não existe. E tiram uma foto com aquela você, coisa, a frase, quando você está na chuva é para se molhar. Então, você está realmente fazendo esse trabalho, e aí você falou já umas 2 vezes sobre a fama, então, que você não busca isso, não sei o quê. Mas qual que é essa concepção disso? Porque, na verdade, assim, eu acho que a fama ela pode ser uma coisa que eu não busco, mas ela é um reconhecimento. A fama, em algum pelo que você faz, que você faz, pela a tua história, ela é um reconhecimento. Assim como eu tenho meu reconhecimento pelo que eu fiz, você vai ter o teu reconhecimento pelo que você faz. E não necessariamente a fama ela tem essa coisa assim. Não, o que é? Fama é o quê? É uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que não consegue fazer nada, uma pessoa que consegue... Não, tem vários níveis de fama. Não, claro. Correto? Sim. Um bom médico. Muito famoso porque é o melhor cirurgião, um bom professor, muito famoso porque é o melhor, um cara que é historiador, que tá, eu vou até entrevistar um spoilerzinho, uma pessoa muito, muito bacana que faz aquele, que tem aquela página, aquele perfil que é Hoje no Mundo Militar, e ele vai vir aqui conversar comigo, e o cara não tem rosto. Ele não aparece, ele tem um perfil, tem 3 milhões de seguidores,
no perfil dele, 3.700.000 seguidores, e ele não tem rosto, ele nunca apareceu, é só a voz dele. Sim. E então ele, caros amigos, hoje no mundo militar é só uma voz. E quando eu conheci, que eu ouvi a voz dele, eu, caramba, essa voz tem rosto. E fiquei impressionado, porque eu sou muito fã dele, eu acompanho a página dele todos os dias. Ele só Legal fala sobre isso. Então o cara, tipo, ele encontrou o nicho dele, o target dele, e cresceu em cima disso. E é isso, o cara fez a Não, fama dele. e ele, ele teve aqui, quando ele teve aqui, que ele olhou o estúdio, ele, pô, cara, que estúdio massa, não sei o quê. E a esposa dele disse, e o senhor disse, não, o meu não tem nada a ver com isso. Eu tenho só um computador e um cantinho. O cara tem 3.700.000 seguidores. O cara é estouradaço na internet, mas ele não tem rosto, ele não aparece. E ele só tem um fonezinho de ouvido, um microfone e um computador para editar o vídeo dele. Muito bacana. Então, quando você... quando eu estou falando de fama, que chega um momento, tu vai acompanhando para dar uma hora certinho de... Sim, já tá. Tá perto? Quantos minutos? 45, pronto, tem mais 15 minutos. Esse é o Tony. Tony é um senhor de idade, tem 60 anos. Senhor no corpo de. Exatamente. Jovem, Ele é que é responsável pela operação audiovisual daqui, que monta toda essa. É o orientador. Impressionante. A gente com 46 anos tem que contratar um menino de 16 para ensinar pra gente. Meu filho, Me fala sobre isso, que eu achei muito. Esse dia estava me ensinando a fazer alguma coisa. Tipo, perguntei para ele. Por que você fez isso? Ele pegou o meu telefone. Eu fui na nuvem, baixei, fiz o download, não sei o que, ele tem 4 anos. O Davi também fazia. Me senti sei lá, aquele pessoa que vive na montanha. Eremita que vive na montanha. Exatamente, um bárbaro, praticamente. Mas você falou uma coisa bem interessante, logo no começo, antes da gente começar a gravar, foi sobre as mudanças das gerações. Sim. E quando você falou, eu percebi que você vive essa rotação da Terra, prestando muita atenção nisso aí, do tempo, voltando a falar sobre o tempo real, o que está acontecendo agora, o que é que os jovens estão pensando, como é que vai ser, e você deixou completamente em aberto as possibilidades de mudança. Então eu estava falando sobre tendências e eu tinha ali uma certa convicção do que eu estava falando. E porque a gente olha para o mercado e vê o que é que está acontecendo hoje, aí você citou os exemplos das boates e tal, e como está sendo, como os jovens estão vindo e como eles estão vendo o mundo e como eles estão vendo a parte física, etc. E eu sempre digo isso. Agora, se você quiser saber, eu sempre tem umas conversas assim, eu estava no restaurante e estavam conversando sobre carros, um monte de idoso, eu estou dizendo de 40 anos, 50 anos, meus amigos, conversando sobre carro. Não, carro elétrico não presta, ninguém vai trocar carro elétrico, vai ser sempre carro a gasolina e tal, não sei o quê, porque tem que ter o barulho, tem que ter... E eu, olhando, observando aquilo, como, por exemplo, comer carne, como a questão do banheiro na escola das crianças, que hoje as crianças, os meninos e as meninas usam, pelo menos na escola infantil, usam o mesmo balneário, na casa de banho. Então essas crianças estão sendo preparadas para um futuro que a gente acha que tem controle. Eu digo, vocês não têm controle nenhum sobre o que vocês estão fazendo. Vocês acham que as indústrias estão agora investindo milhões e milhões e milhões e milhões em cima de tecnologia de carros elétricos? Para quê? Para você chegar e dizer, eu não quero um carro elétrico, eu vou comprar um carro gasolina. Meu irmão, vai chegar uma hora que o governo vai dizer, não tem mais combustível, brother. Ou você vai ser obrigado a comprar o carro elétrico. Exatamente. Não, o governo vai... Então essas tendências... E eu disse, olha, você quer saber o que vai acontecer no futuro? Preste atenção no que está sendo ensinado para as crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Pronto. É isso que vai acontecer no futuro. Se tem na escola uma fala, meu filho, o Davi de 5 anos, ele chegou no supermercado e observou ali a parte de carnes e tomou um susto muito grande com um coelho, uma pilha de coelhos que estavam mortos, abatidos e tinham os olhinhos. E ele ficou, quando ele olhou, o que é isso, pai? Mas tem olho. Ele não sabia que a carne era de um animal. E eu inventei de dizer, isso é coelho. E ele tem uma fazendinha que eu todas horror, traumático para ele. Caramba. Imagina. Ele tem uma fazendinha que é a quinta do Davi. Então todas as noites antes de ele dormir, a gente fala sobre o que ele fez na quinta dele. Eu faço a gente traumático. Ora. E então ele cria coelhos, ele cria porcos, ele cria cavalos, ele cria. E a fazendinha dele, ele usa o leite da vaca para fazer queijo, usa os ovos da galinha. Não existe, ninguém come frango. Eu nunca comentei sobre isso. Olha, vamos matar um porco hoje aqui para comer, Davi. E o Davi não tinha
a associação entre carne e quando ele chegou, que ele Até viu... porque ele também não vê que matou o bicho, né? Ele já chega em casa, a carne tá pronta, né? Tipo, acho que ele não tem essa associação porque ele não tem essa E ele do se processo assustou. de produção. Mas ele se assustou muito e ficou Imagina. traumatizado com os olhinhos, porque eram muitos coelhos empilhados assim, os coelhinhos, e deixam os olhos... Que horror, gente. E pronto. Mas você estava falando das gerações, eu acho que Sim. eu sou muito... Eu vivi muito isso, né? Principalmente no meu trabalho, porque era de uma época que as pessoas consumiam o impresso, né? E aí eu percebi que o impresso ia acabar, né? Vamos falar das revistas, né? E aí as pessoas, cara, mas eu acabei, não vai mudar, vai mudar. Só que assim, a gente está falando sobre o conteúdo, ele sempre vai existir. Sempre vai, por exemplo, as academias que você estava citando um pouquinho no começo. As pessoas estão mudando o conceito da academia. Realmente tem uma mudança. Mas essa parte sempre vai existir. O que vai existir é como que as pessoas vão consumir isso. Ou como que as academias elas vão ter que mudar. Elas estão acompanhando essa mudança dessa geração nova, que é uma geração que está mudando completamente. O fitness está mudando, o fashion, por exemplo. Você vê as marcas estão... As grifes estão caindo muito, em queda. Você tem muito mais falando de quiet luxury hoje, as pessoas não querem mais exibir, as pessoas querem... As danceterias, boates estão todas fechando, porque as pessoas elas querem viver muito mais o dia, não sei o quê. É uma mudança de concepção. E é um pouco falando do que você falou do seu filho, né? Esse adolescente de hoje era o teu filho de, sei lá, de anos atrás. E aí você olha para o teu filho hoje, você vê como é que vai ser... Olha para o meu filho hoje, de 4 anos, ele tem uma coisa muito mais consciente sobre tudo. É tudo mais consciente sobre o mundo que você vive, sobre a interação que você vive. É muito mais... É tudo muito mais voltado. Tem um lance da tecnologia, que é muito presente, né? Essa geração, os babies hoje, a geração dele é uma geração que ele nasce com o telefone na mão. Então, assim, aí tem um pouquinho... Até acho um pouco estranho que as pessoas falam muito de educação positiva. Falam muito sobre... não educação positiva, falam muito... não, mas a criança não pode ver tela, ela vê muita tela, não sei o quê. Cara, mas é um mundo que a criança já nasceu com a tela. Não tem um plano de correr. Ou você se adapta a essa consciência... e aí você, claro, tô falando isso como pai, eu acho que é importante você controlar o tempo de tela que seu filho vê. Etc. E filtros, o que ele vê. Mas é isso. Você sabe, tipo, na minha casa, os Alexa para desligar a luz, os Alexa para não sei o quê. Tudo é conectado. Então não adianta você lutar contra isso, porque é o futuro. Né? Então, assim, essa geração, eu acho que ela está nos ensinando muito sobre consumo. É uma geração que hoje eu lido muitos artigos que falam sobre consumo, como é que elas estão consumindo, sobre isso, eu não sei o fitness também, tudo está consumindo, o corpo está mudando, a relação com o corpo. Eu fiz um artigo falando esses dias sobre isso, sobre o bumbum da brasileira, como mudou esses 30 anos, as pessoas tinham bumbum siliconado, bumbum grande, bumbum pequeno, e aí chegou o rabo, né, que fala aqui, né? E aí falou agora da coisa mais do natural, né? Hoje, da beleza hoje em dia. Hoje, as pessoas não querem mais ser plastificadas, elas querem ser mais naturais. Hoje o colágeno está super em alta, você fala de colágeno, bolsa de colágeno, sculptras, tratamento, não sei o quê. É isso. Então, é uma geração que está preservando muito esse negócio do natural, né? Do natural. Estão deixando isso para trás. É uma coisa que a gente vai ter que aceitar. Eu vou correr para terminar, eu vou querer uma mensagem tua, mas eu queria falar uma coisa antes que eu achei muito engraçada. Antes de vir para Portugal, eu tinha uma caixa de Playboys, de revistas Playboys, muito antigas. Muito antigas. Então tinha Carla Pérez, tinha Sheila Carvalho, e muitas delas tinham uma atriz, umas atrizes que hoje são senhoras de idade, umas atrizes, Maria Padilha, eu me lembro dessas revistas, e eram todas naturais. E algumas delas, eu tinha uma coleção de Playboys, e algumas delas pousaram mais de uma vez. E quando pousaram a segunda vez, já estavam com o corpo completamente construído, era silicone e tal, não sei o quê. Então, tinha Sheila Carvalho com um peito bem pequenininho. A Sheila Carvalho é a morena do Chandler. Sim, com um peito pequenininho assim, praticamente um corpo completamente normal e tal, não sei o quê. Aí, de repente, veio uma Sheila, com as pernas todas trincadas, numa outra edição da Playboy. E agora ela já fez reversão, né? Isso. Então, você vê que Isso. ela era natural... Ela fez uma desarmonização facial, ela tirou todo o produto do rosto e agora voltou de novo. Então, enfim, você vê como que tudo muda. E aí você falou dos carros. Pode ser que os carros, como você falou, é um movimento que vai acontecer. É isso. Você tem que aceitar. O Covid foi um exemplo disso, né? Aquela coisa de nunca vai acontecer. Eu disse, gente, vocês estão pensando que não, ninguém vai parar de comer carne.
Rapaz, só precisa o governo dizer, cara, gripe suína, gripe aviária, Ninguém mata come todos carne. os frangos, ninguém vai comer carne, fecha todos os açougues. Acabou-se, meu amigo, ninguém vai comprar carne, não vai ter mais isso. Yeah. E depois as pessoas vão passar um tempo de transição, que foi aquela coisa do Covid, onde ficar sem máscara agredia as pessoas. Não era? Yeah. Ou seja, uma coisa que a gente achava horrível quando a gente via, principalmente na China, no Japão, usando máscara por causa da poluição e etc. E a gente via as pessoas usando máscara, a gente já tinha uma certa coisa, o cara tá Aversão, doente, né? exatamente. O cara às vezes tinha câncer, estava fazendo quimioterapia, fazendo tratamento onde a imunidade cai muito, precisava usar máscara para não pegar nenhuma doença, a gente ficava olhando. E depois. Até achava bizarro em alguns. É. Né? Não, e aí depois chegamos a um ponto que se você tirasse a máscara, todo mundo sai daqui, você é louco, então não sei o quê. Então você vê que a sociedade muda muito rapidamente. Sim, com certeza. E pronto. Eu vou deixar aberto para ti. Eu quero que você feche esse podcast. Eu quero que você deixe uma mensagem sua. Eu não me sinto competente para entrevistar, porque eu tô falando com uma pessoa que eu não sou jornalista, não tenho interesse, como eu falei, não é uma questão de fama, é um projeto diferente. Esse podcast é para dar voz às pessoas e credibilidade ao projeto. Eu tenho minha história de profissional de educação física e de atleta também, toda a minha vida relacionada a isso. Estou sempre estudando e reciclando e fazendo outras formações e aprendendo mais sobre o assunto e tentando ficar aí um pouco mais perto da juventude, que é uma coisa que eu adoro. E minha pegada é no bem-estar. Não importa o dinheiro que você tenha, o corpo que você tenha, o teu bem-estar. E tudo isso, para mim, é ligado ao hormônio. Então, o equilíbrio, Você faz análise? Faço, sim. Pronto. Eu também. Sempre fiz, e há muitos anos, e aconselho. Isso também é outro tabu. Aqui. Outra coisa também são os remédios. Às vezes as pessoas precisam tomar antidepressivos e remédios para dormir. E quando você fala muitas vezes aqui com algumas pessoas no mas Brasil... fumam e bebem. No Brasil as pessoas... Não tomo antidepressivo, mas eu fumo. Não, o brasileiro não vive sem Rivotril. Cadê meu Rivotril? Eu ri muito com aquela maluca, cara, que fala assim... A Narcisa? Narcisa, que ela numa entrevista e a menina estava falando quais são os remédios mais consumidos no Brasil e tal, não sei o quê. E o segundo era o Rivotril, o primeiro era não sei o quê. Eu amo. Eu amo o Rivotril. Rivotril número 1. Para mim, eu amo o Rivotril e tal, não sei o quê. Pronto. E aqui, eu não tomo essas coisas, aqui, também só vende paracetamol e ibuprofeno. Aqui, o cara tá com o olho na mão, chegando, caiu o meu olho, o cara, toma paracetamol, bota para casa. Mas assim, é legal você falando desse, porque... tem muita coisa sobre Portugal e Brasil, por exemplo, tem isso da medicina preventiva, que eu acho que o Brasil tem mais, esse dos cuidados do corpo, que eu acho que o Brasil tem mais. Na Europa, em geral, as pessoas cuidam muito pouco, mas tem uma coisa daqui que eu gosto bastante. Assim, aqui eles preservam muito, tipo, bem... Por exemplo, eu sou de São Paulo, então em São Paulo você vive uma loucura, né? O tráfico, o caos. E aqui não, você percebe que o lifestyle deles aqui, por exemplo, os filhos têm um mês de férias, aqui, tipo, lá, fecham as coisas. Então, assim, eles, ao mesmo tempo que tem esse... Você vê as esplanadas, a cerveja, o cigarro todos os dias. Uma coisa que você falou, veja como é importante o equilíbrio. Não pode ser tudo. Então, assim, Portugal ela tem esse lado ruim, mas tem um lado que esse lado não, que é eu amo ótimo. Portugal. Eu amo Portugal. Não, pois mas eu quis fazer apenas um paralelo sobre isso. Exatamente. Assim, que é legal. Tô aqui, não me mandem voltar para minha terra. Tem essa coisa da vida que eles você tem... Primavera, verão, outono, inverno. Eu estava planejando agora as férias do meu filho agora. Meu Deus, parece um negócio de guerra. São 2 meses, manda para a colônia de férias, manda não sei onde, manda não sei para onde, desce para o Algarve, volta para o Algarve, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Tipo assim, mas ao mesmo tempo, gente, que legal isso, né? Que você se obriga a estar com o seu filho, a ter esse lifestyle diferente. Porque quanto tempo você mora em São Paulo, aquela loucura, aquele caos, e você não aproveita nada da tua vida. Né? Não, aqui todos os dias são iguais. As semanas são iguais. Isso é muito bacana. Eu adoro isso. Sábado todo mundo faz a mesma coisa, domingo todo mundo faz a mesma coisa. E eu vim para cá eu fugi do Brasil. Né? Eu fugi do Brasil porque eu preciso criar uma situação tranquila para mim. E para mim o principal da minha vida é o bem-estar químico. Nós somos reações químicas. Então tem uma linha... Né? Temos uma linha e nós oscilamos. Então, tem gente que ri demais e chora demais. Tem gente que está muito feliz e muito triste. E quanto mais perto dessa linha você conseguir ficar,
ali, mais rotina, para mim é mais confortável. A rotina é tudo, eu acho. Então Até para as crianças. A criança, como é que a criança vive? Eu tenho acesso a vários ginásios por ser professor, mas eu vou sempre como é que a criança, como é que você educa uma criança? Com rotina. Com então rotina. a rotina é importante para qualquer pessoa, qualquer fase de idade. Então você tem a rotina de fazer o que você vai, como você faz, tipo assim. E aí, você tem que construir a tua vida toda em volta de alguma coisa. Eu sou muito rotina. Eu paro o carro no mesmo lugar, eu faço a mesma coisa todos os dias. Eu converso com as pessoas. A mesma coisa? Eu gosto disso. Exatamente. A mesma marca, vai no supermercado. Me diz por que tu veio morar em Portugal? Por que tu escolheu Portugal? Então, acho que as pessoas têm muito discurso falando de não, eu vim para São Paulo, para Portugal, porque Portugal, por causa da violência. Eu acho que, óbvio, uma coisa que me preocupa muito sobre o discurso, né? Porque, assim, todo mundo usa o mesmo discurso. Eu vim por causa do Brasil. Não, mas você pode ter passado, mas é muita gente que usa esse mesmo discurso. Sim. Né? Eu vim por causa da violência, eu vim por causa não sei o quê. Não vim por causa da violência. E aí eu falava muito isso, depois eu falei, não, mas não vim por causa disso, porque você acaba pegando o discurso de todo mundo. Então é uma coisa que, quando você fala isso, parece que o Brasil é um... Não, tem muita coisa boa também no Brasil. E tem muita gente que não sofreu violência lá, como é o meu caso. Eu vim por outras coisas. Eu vim por viver isso que a gente falou agora, da rotina, ser pai, ter uma vida mais tranquila, não sei o quê. Mas não foi por causa da violência. Tá? Então, assim, eu acho que é importante que cada um tenha a sua história, tenha a sua razão, né, de estar vindo para cá. Eu vim para cá por causa disso. Eu queria ser pai, eu queria ter uma vida mais tranquila, mas no sentido de ter uma rotina melhor. Era muito cansativo de morar em São Paulo, tráfico, trânsito. Eu nunca pensei em morar fora. E passei por uma situação, estava numa sessão, tinha uma vida muito boa no Brasil, muito boa, morava muito bem, eu morava em João Pessoa, minha casa era na praia, tinha uma casa maravilhosa e tinha uma vida muito estabilizada financeiramente e profissionalmente. E a minha esposa sempre falava em querer sair do país, porque sempre quis sair. E eu dizia, nunca vou sair do Brasil, nunca vou sair do Brasil. Até que eu passei por uma violência, fui sequestrado e passei por um momento de terror, saindo do trabalho, e em 3 meses eu estava em Portugal. 3 meses depois. Um mês depois eu pedi demissão do trabalho, porque fiquei em pânico, fiquei traumatizado, fiquei bastante traumatizado com a situação que eu passei. Depois eu vou contar no outro podcast. Já me sugeriram fazer um podcast eu comigo mesmo. Então vou sentar aqui, sentar ali, sentar aqui, eu me pergunto, eu respondo, eu vou fazer isso. E vim para cá, para Portugal. Então eu não sabia nada sobre Portugal. Tinha Estados Unidos para ir e tinha Portugal para vir. E a gente escolheu vir para Portugal. Minha esposa é filha de português e ia ser mais fácil por causa de documentação e então não sei o quê. Então resolvemos vir para Portugal. E me apaixonei por Portugal. Eu já conheço vários países aqui da Europa e vou para eles e não escolho outro lugar. Eu acho Portugal parecido com João Pessoa, que é onde eu morava, você tinha Recife de um lado, que era um caos, tinha o Rio Grande do Norte do outro, que era outro caos. Estava perto de tudo que era bacana, mas João Pessoa era uma cidade mais calma, mais tranquila, e eu morava lá. Eu acho Portugal a cara disso. Você tem ali, tem a Espanha, você tem a França, mas tudo é muito mais caótico, tudo é muito maior, tudo é muito mais... E aqui, Portugal é muito tranquilo. Então, eu sou apaixonado por Portugal, por essa... As pessoas acham que é longe aqui. Se você mora a 10 quilômetros do trabalho, as pessoas acham que é longe. E as pessoas costumam morar aqui em cima do trabalho, né? Você desce no prédio para poder ir a pé e tal. Então, eu gosto muito de Portugal. Eu não estou desfazendo o que eu disse, que eu estava falando sobre paracetamol, eu continuo dizendo. É porque você vai na farmácia aqui e aí só pode vender um paracetamol de 500 e você compra uma cartela e toma 4 de 500, que dá a mesma coisa de 2.000. Então é bobagem me vender um paracetamol de 500. Mas, cara, eu queria te agradecer por ter vindo. Fala alguma coisa pra gente antes de fechar da tua própria cabeça mesmo aí. Porque eu acho que falar um pouquinho da razão do teu podcast. Parabenizar pela iniciativa, interessante. Acho que qualquer iniciativa que você tenha, que você melhore a vida das pessoas, acho que não é sobre o que você ganha, não é sobre o que você faz, é sobre como você ajuda as pessoas. E a sua ideia, ela ajuda as pessoas, né? Ela vai ajudar as pessoas, já está ajudando. Então, eu sou um comunicador, você está se comunicando com as pessoas, levando informação, levando conhecimento. A mensagem que eu tenho para dar para as pessoas é assim, busquem conhecimento em qualquer área da sua vida. Tipo, pode ser para o meio fitness, procure a sua espiritualidade. A vida é um conjunto. Você falou que tudo é hormonal também, mas tudo é um conjunto. Você tem que a parte hormonal, a cabeça, tem que ter a espiritualidade, não sei o quê. Busque isso, busque uma segurança. Busque a sua segurança. Você é
a sua fortaleza. O seu corpo é a sua fortaleza. Você tem que buscar isso. Você só vai conseguir realmente evoluir quando você se entender e se conhecer bem. É um caminho muito difícil e é um aprendizado. Não é um botão que você aperta. É uma coisa que você faz todos os dias. É isso. Muito obrigado. Meu irmão, então sexta-feira, às 21 horas, vamos entrar aqui com o Cacau. Cacau, muito obrigado por ter vindo. Sexta-feira, 21 horas, Cacau vai dar um monte de lição pra gente aqui. Essa última sua frase foi perfeita. Muito obrigado pela frase. Eu que agradeço o convite e vamos ver, né? Vamos todo mundo assistir. Sexta-feira às 21. Boa. Muito obrigado por isso também, meu irmão. Abraço. Fechou. Muito obrigado, meu irmão. Abraço.